começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conhecer as formas de extinção antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado. Veja também a hora certa de mudar de emprego. E o trabalho seguro e saudável na construção civil é o assunto abordado no bloco de entrevistas. O Hora Extra está começando agora. Tomar a decisão de mudar de emprego pode ser assustador, sobretudo no atual mercado de trabalho. Porém, essa acaba sendo a saída para quem está muito insatisfeito com o seu emprego. Todos os dias, quando você acorda para ir ao trabalho, não tem vontade de sair de casa? Começa o expediente e a única coisa que você pensa é na hora de ir embora? Lá no seu trabalho, você adia sempre que possível as suas tarefas? Se você respondeu com sim a pelo menos uma dessas questões, atenção, pode ser que esteja na hora de mudar de emprego. Estudos recentes apontam que a insatisfação com o emprego é um fator que pode atingir qualquer trabalhador, independente do nível hierárquico ou da área de atuação. A presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Dilze Persílio, avalia que a insatisfação no emprego tem duas principais origens: a falta de desafios e a inexistência de oportunidades para a pessoa se desenvolver dentro da empresa. Eu diria que seriam três tipos de problemas. Primeiro, condições de trabalho. Então, às vezes a empresa não é estruturada, a pessoa não tem um ambiente legal de trabalho, quer realizar suas atividades, mas a empresa não dá condições. O segundo são os desafios e as oportunidades de crescimento que a empresa deve dar a esse colaborador. É muito ruim você já entrar numa empresa sabendo que naquele cargo que você entrou, você vai morrer lá dentro daquele cargo. Isso é muito ruim. As pessoas elas se movem por desafios, os bons profissionais se movem por desafios. E aí, o fato da grande maioria das empresas não ter um plano de carreira faz com que essa empresa não consiga reter os bons talentos e perca esses talentos para o mercado. E, por fim, eu acredito que é um grande desafio hoje das empresas desenvolver as lideranças imediatas para que esses líderes se vejam como gestores de pessoas. Gestores que têm que deixar claro para os seus subordinados o que espera deles, ouvi-los, saber dar feedback, saber cobrar e saber tratar esse colaborador através de relações impessoais, ou seja, no mau sentido, que não sejam relações parciais, mas que sejam relações pessoais, no sentido de tratar esse colaborador como pessoa, tentar entendê-lo para que possa lidar com ele da melhor forma. Especialista em planejamento de carreira, Dilze alerta que a insatisfação no emprego pode ter suas origens não apenas no ambiente de trabalho, mas também na própria pessoa. É igual casamento. Um casamento que não dá certo, a culpa não é de um cônjuge só. Porque quando a gente fala em relação, a gente fala em troca. E todas as pessoas são responsáveis pela troca. É igual comunicação. Tem um ditado que fala: eu canto bem, você que ouve mal. Isso não existe. Se você está me ouvindo cantar mal, eu também não estou cantando tão bem. É nessa relação. Então, essa responsabilidade pela insatisfação, ela também pode ser do colaborador. A gente já falou de alguns aspectos com relação à empresa, algumas responsabilidades da empresa nesse processo. Mas o colaborador também que não tem claro quais são os seus objetivos de carreira, aonde que ele quer chegar, um colaborador que não se empenha, que não quer pagar o preço para ser efetivamente um profissional de excelência, ele vai tendo cada vez desempenhos mais medíocres e a situação, ele é cada vez mais cobrado e essa cobrança se torna repetitiva e aí, com certeza, a insatisfação vem. E aí ele acha que o problema é só da empresa e vai reproduzir esse comportamento ruim nas outras empresas que ele for. E depois, infelizmente, eu que trabalho com planejamento de carreira, recebo executivos que depois aí de 10 anos vêm aqui para a gente discutir a carreira deles e percebem que muito do que aconteceu nas empresas foi mais culpa dele do que da empresa. Então, eu ouço muito tipo: nossa, eu devia ter pensado melhor antes de sair daquela empresa, ou eu podia ter me empenhado mais para não ter sido desligado. Então, o colaborador
colaborador ele é também responsável pela carreira dele. Tomar a decisão de mudar de emprego pode ser bastante assustador, sobretudo no atual mercado de trabalho, às vezes tão hostil. Mas buscar uma nova colocação acaba sendo a melhor saída para quem já atingiu um alto grau de insatisfação com seu emprego. Quando o desconforto beira a angústia. Então, é claro que eu adoro meu trabalho, tenho certeza que você também adora o seu trabalho, mas vamos combinar. Tem hora que a gente quer dormir até mais tarde. Hoje estava frio, 7 horas da manhã eu vim trabalhar. Eu queria dormir mais um pouquinho, mas a gente tem as nossas responsabilidades. Então, sempre uma reclamaçãozinha, um desconforto, faz parte. Agora, quando esse desconforto, essa sensação de desencaixe, esse lugar aqui não é meu, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do que eu recebo, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto dos meus colegas de trabalho, né? O famoso Smurf zangado, né? Que ele fala, eu odeio isso, eu odeio aquilo, até a hora que ele fala, eu odeio odiar. Quando você chega nessa fase do eu odeio odiar, está na hora realmente de você buscar uma outra oportunidade de trabalho. Desde que você tenha efetivamente refletido que o problema é mais da empresa do que seu. Se você percebeu que esse odeio odiar é uma postura sua, mudar de trabalho não vai ser a solução. Decisão tomada, é hora de buscar novas oportunidades de trabalho. A consultora de carreira dá a dica de como o profissional deve agir para que essa transição ocorra da melhor forma possível. Eu entendo, me colocando, eu que trabalho com consultoria, eu estou sempre vendo o lado do empresário ou do gestor que vem aqui para selecionar aquele profissional e também do profissional. Então, se a gente vivesse num mundo de contos de fada, né, onde as relações fossem efetivamente só profissionais, o ideal seria ele dizer, olha, eu não estou satisfeito aqui, eu queria avisar que eu estou com o meu currículo espalhado por aí, estou vendo outras oportunidades. Mas a gente sabe que o dono da empresa, ou o gestor, fica meio magoado, né? E, com isso, ele pode antecipar esse processo de desligamento. Eu acho que, para que não fique ruim nem para o colaborador que está querendo sair e nem para a empresa, que essa transparência seja no desempenho das funções o melhor possível até a data da saída. E, quando for sair, receber uma proposta de trabalho melhor, já negocie nessa outra proposta um prazo, né? Não deixa a empresa que você está na mão, porque, lembre-se, existe... o chefe passa, o ex-chefe é para sempre. É igual mulher e ex-mulher. A mulher deixa de ser mulher, mas ex-mulher vai ter sempre, como você vai ter sempre um ex-chefe. E esse ex-chefe é que vai dar suas referências profissionais e isso pode te atrapalhar no futuro. Então, muito cuidado com o histórico que você constrói na empresa anterior. Conheça as formas de extinção antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado. Agora no Fique Sabendo. O contrato de trabalho por prazo determinado normalmente se extingue quando seu prazo final é alcançado, mas pode acontecer de uma das partes decidir antecipar o seu final. Assim, os efeitos da extinção contratual são diferentes para cada caso. Vamos conhecer agora os efeitos da extinção antecipada do contrato de trabalho e as diferenças quando a iniciativa é do empregado ou do empregador. A extinção antecipada do contrato de trabalho a termo, por iniciativa do empregador, gera o pagamento de indenização ao trabalhador no valor da metade da remuneração devida até a data fixada para o término do contrato, além dos direitos a saldo de salários, férias integrais, se for o caso, férias proporcionais, 13º proporcional, multa de 40% e saque do FGTS. Agora, se a iniciativa de rescindir o contrato por prazo determinado é do empregado, ele deve indenizar o empregador pelos prejuízos causados, se forem comprovados. Nesse caso, também não é devido o saque do FGTS, pois foi o próprio empregado quem decidiu pôr fim ao contrato de trabalho.
As partes também podem acrescentar uma cláusula no contrato de trabalho, assegurando o direito recíproco de rescisão antes de expirado o prazo do contrato. É a chamada cláusula assecuratória. Nessa situação, são aplicados os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. É o que explica a juíza do trabalho, Silene Coelho. Chama-se, na verdade, cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Significa que nós temos um contrato a termo, com prazo fixado de vigência, mas as partes querem uma cláusula em que podem rescindir o contrato antes de encerrado o prazo. Então, eles inserem uma cláusula em que falam: a qualquer tempo, uma das partes poderá rescindir o contrato a termo, mesmo antes de sua vigência. E, nesta hipótese, seja o empregado, seja o empregador, tem que pré-avisar a outra parte de que irá rescindir o contrato antes do advento do termo. A juíza lembra ainda que alguns imprevistos, como força maior, podem gerar a extinção do contrato a termo. A força maior ocorre, por exemplo, numa empresa que, em épocas de festa junina, é vítima de um incêndio. Então, aquela empresa que produzia, por exemplo, foguetes, e ela é vítima de um incêndio e acaba. Então, houve uma grande força maior que levou ao rompimento de todos os contratos de trabalho. Então, os contratos de trabalho serão rompidos em razão da força maior ocorrida. Neste caso, o empregado não teve culpa e nem contribuiu para a rescisão do contrato de trabalho. Então, ele terá direito a todos os direitos previstos numa extinção de contrato por prazo indeterminado. Então, 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS mais 40%, todos os demais consectários da extinção dessa relação. No próximo bloco, vamos conversar com a universitária Alice Ulloa, que fez um estudo sobre a segurança do trabalho na construção civil. Ela vai mostrar que é possível evitar tantas mortes e mutilações com investimento em prevenção e formação de trabalhadores. Veja a seguir. O crescimento acentuado da construção civil, verificado nos últimos anos em todo o país, tem sido acompanhado pelo aumento do número de acidentes de trabalho e de mortes de operários, principalmente por queda, choque e soterramento. Só este ano, em Goiás, o Ministério do Trabalho e Emprego já investigou 6 mortes no setor, a maioria por queda. E para falar sobre a segurança do trabalho na construção civil, temos hoje no Hora Extra uma convidada especial, a universitária Alice Ulloa, da PUC Goiás, que fez uma pesquisa sobre o assunto. E ela vai falar um pouco da realidade que ela encontrou na construção civil. Alice, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vinda à Hora Extra, nossa primeira estudante convidada. Obrigada a você, é um prazer todo meu. Inicialmente, por que você escolheu esse tema para fazer sua pesquisa? Bom, inicialmente, essa pesquisa é referente ao meu trabalho de curso. Inicialmente, antes de escolher o tema, eu já queria algo relacionado à área trabalhista, porque é a área que eu mais me identifico no curso de Direito. E depois, porque eu convivo com a área da construção civil desde muito jovem, porque o meu pai é engenheiro e professor da disciplina de Engenharia de Segurança na universidade, então eu já acompanhava, de certa maneira, desde muito nova. E aí eu comecei a me interessar mais ainda devido ao fato do Brasil ser campeão mundial de acidentes do trabalho. E aí eu quis entender o porquê disso, o que está faltando, o que a gente está fazendo de errado, se é a carência na fiscalização, se é a legislação que não está adequada. Foi isso. E durante a sua investigação, Alice, você entrevistou diversos profissionais ligados ao setor da construção civil, à segurança do trabalho. Que conclusões gerais você tirou desse estudo que você fez?
Bom, primeiramente, eu entendi que um meio ambiente de trabalho adequado para a construção civil seria basicamente aquele onde há a clara manifestação de uma mentalidade preventiva e de conscientização em relação à importância de aplicar as medidas e normas relativas à segurança e saúde no trabalho. Em segundo lugar, eu pude entender também que há uma certa carência de iniciativa tanto por parte do empregador quanto do empregado na adoção de medidas preventivas e no respeito às normas regulamentadoras do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho. Eu acredito que o que está faltando muito no momento de executar as medidas de segurança, no canteiro de obra, é uma cooperação de todas as ramificações da relação de trabalho, ou seja, não basta somente o empregado tomar as medidas necessárias, o empregador também tem que auxiliar e capacitar o empregado. E o que está faltando para que o empregador tome a iniciativa de realmente investir na prevenção? Porque, de fato, ele economizaria muito mais tendo um empregado saudável e seguro, né, no seu canteiro de obras, ao invés de pagar altas indenizações na justiça. Apesar de existir a fiscalização, eu acredito que ela não é frequente da maneira que ela deveria ser, em grande parte porque não existem fiscais suficientes para realizar essa fiscalização e, por isso, tanto o empresário como o empregado não se sentem intimidados. Então, eu acho que falta uma certa pressão em cima do empregador para que ele tome mais iniciativa e promova as medidas de prevenção. Muitos empresários não pensam que adotar as medidas de prevenção seria uma forma de economizar para algo que poderia ocorrer no futuro, a longo prazo. E, inclusive, o Sebastião Geraldo de Oliveira, que é um doutrinador especializado nessa área de segurança, ele frisa essa questão da prevenção de uma maneira muito inteligente. Ele fala que investir na prevenção pode trazer muitos benefícios. Primeiramente, retorno financeiro para o empresário, se aplicado na hora correta, no momento oportuno. O reconhecimento, em segundo lugar, o reconhecimento do empregado em relação ao padrão ético da empresa em que está trabalhando. Em terceiro lugar, a melhora das contas da Previdência, porque o Brasil tem muito prejuízo com os acidentes do trabalho, né? Tem um impacto em toda a sociedade. E, finalmente, o ganho emocional do empregado, que se sentiria respeitado e valorizado com as medidas de prevenção. Então, eu acho que falta mesmo uma cooperação de todos os trabalhadores. E sobre esse doutrinador que é tão famoso no Brasil, né, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, ele apontou a falta de cultura da prevenção, exatamente, né, e um ritmo de trabalho cada vez mais denso, tenso e intenso entre as causas de tantos acidentes. Você concorda com isso? Eu concordo. Até porque num canteiro de obra, às vezes o trabalhador está tão atribulado de atividades que devem ser executadas de imediato que pulam essa etapa da prevenção. Muitas vezes por esquecimento ou por não acreditar que é importante e algumas vezes, e eu acredito até que seja a maioria das vezes, por comodidade mesmo. Inclusive, muitos trabalhadores que foram entrevistados, dois, inclusive, encarregados de engenharia, eles já haviam sofrido acidente do trabalho com equipamentos manuais e, mesmo assim, eles falaram que muitas vezes não utilizam os equipamentos de proteção individual porque tem preguiça, incomoda, atrapalha a articulação dos membros do corpo e isso porque eles já sofreram acidente do trabalho. Então, eu acredito que realmente falta uma conscientização da importância, não somente seguir o que está na norma. E o empregado que não utiliza o equipamento de proteção individual, o EPI, ele pode ser punido de alguma forma, mesmo que não venha a ocorrer um acidente, mas ele pode ser punido por não usar o equipamento? Tem algum tipo de punição pela lei ou pela empresa que poderia obrigá-lo a usar esse aparelho? Não, a empresa tem a obrigação de fornecer o equipamento de proteção individual,
mas a maioria das vezes, quando o empregado sofre o acidente, quem arca com as consequências é o empregador, infelizmente. Na sua opinião, qual seria a melhor forma de fazer chegar a todos os trabalhadores, sejam informais, formais e autônomos, as informações de prevenção e as condições de segurança no trabalho? Bom, eu acredito que deveria haver uma maior constância de treinamento e capacitação nas empresas para os seus funcionários, um maior incentivo para realmente haver uma conscientização da importância, porque grande parte das vezes os funcionários seguem regras, as regras concernentes à segurança do trabalho, mas não, muitas vezes não porque eles acreditam que seja importante ou porque eles acham que devem seguir, mas para obedecer simplesmente uma ordem. Mas, infelizmente, esse treinamento mais constante, eu acho que só vai ocorrer por parte do empresário se houver maior incidência de fiscalização, porque ele vai se sentir pressionado, então ele vai tomar uma iniciativa, mesmo que ele não queira, para não ser penalizado. Então, eu bato na tecla da fiscalização, porque eu acho que é isso que está precisando, uma maior pressão para eles tomarem mais iniciativa. E é nessa área, então, que entra a responsabilidade do governo, investir em mais auditores fiscais para promover essa ampla fiscalização. Exatamente. A legislação que a gente tem no Brasil é adequada para que haja também a prevenção adequada de acidentes? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com a universitária Alice Ulloa, que fez uma pesquisa importante sobre a segurança do trabalho na construção civil. Até já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a convidada Alice Ulloa, estudante universitária, que fez uma pesquisa sobre a segurança do trabalho na construção civil. Alice, a legislação hoje brasileira é adequada para que haja prevenção de acidentes no setor? Eu acredito que sim. A CLT dá um amparo bastante satisfatório no que diz respeito à segurança do trabalho, na segurança e medicina do trabalho, além das diversas normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho, que são muito importantes e são bem específicas, e os diversos programas e medidas de prevenção, como a CIPA, o SESMIT, que também tem esse cunho preventivo. Eu acredito que o problema está na aplicação dessas normas e medidas de segurança, tanto por parte do empresário, do empregador, como do empregado. Como eu havia dito, eu acho que falta mais iniciativa por parte de ambos no momento de aplicar essas medidas e seguranças, e justamente eu acho que se houvesse uma fiscalização mais constante, haveria uma melhor gestão do canteiro de obra. Então, isso aí passaria pelo maior número de auditores fiscais, né? Exatamente. E logo, geraria maior treinamento, né, nas obras, maior capacitação, porque o setor da construção civil tem muita rotatividade de mão de obra. Então, eu acredito que justamente por isso, muitos empresários, empregadores, não se sentem motivados de investir no trabalhador para poder ter um aperfeiçoamento da capacitação a longo prazo, justamente por essa instabilidade de mão de obra. Então, isso também é um problema que acontece muito. E aí entra também o problema da terceirização, né? Exatamente. A empresa nem sabe quem é aquele empregado que está trabalhando naquela obra, né? Exatamente. E falando em normas regulamentadoras, quais você citaria mais importantes que atuam especificamente na prevenção de acidentes na construção civil? Bom, todas as normas regulamentadoras são muito importantes. Acho que elas são essenciais, mas tem a NR18, que é um programa de condições do meio ambiente de trabalho na construção, na indústria da construção. Ele foi criado exclusivo para a construção civil, então ele é muito importante. Tem a NR6, número 6, que fala dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, e a NR4,
que trata do serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. E tem uma norma regulamentadora que entrou em vigor agora, em 27 de março, se eu não me engano, que é a NR35, que trata do trabalho em altura. E é muito importante, porque grande parte dos acidentes do trabalho é proveniente de queda em altura. E como ela é muito recente, muitas empresas foram embargadas justamente porque elas não se adequaram ainda às medidas estabelecidas pela NR35. E eu acredito que se ela for seguida da maneira adequada, muitos acidentes vão ser evitados e logo muitas mortes, porque a maioria dos acidentes de queda em altura são fatais. Alice, o que seria uma condição insegura capaz de provocar um acidente? Esse exemplo, por exemplo, seria um ato inseguro, né? Ato ou condição insegura? Bom, seria um ato inseguro, porque o ato inseguro são atos que a pessoa faz que vai contra uma medida de segurança, que é, no caso, não utilizar um equipamento de proteção individual, fumar no ambiente de trabalho, fazer manutenção de máquinas operantes. Já a condição insegura é a condição do meio de trabalho que não está adequada às normas de segurança que deveriam ser aplicadas, que seriam um canteiro de obra desorganizado, objetos jogados em lugares que não poderiam estar, instalações elétricas inadequadas. E além da segurança, um ambiente saudável, né? O cuidado com a saúde do trabalhador também ajuda na prevenção de acidentes? Com certeza. O direito a um ambiente saudável é um direito fundamental, um dos direitos fundamentais do trabalhador, né, que é a proteção à vida e integridade física. E eu acredito que um dos meios de tornar isso viável é a proteção ao meio ambiente, torná-lo mais saudável. Além da segurança do trabalho, o ambiente saudável, o investimento da empresa na saúde do trabalhador, física e mental, também pode contribuir para evitar acidentes? Com certeza. Não só para evitar acidentes, mas reflete, acredito, em toda a produtividade, né, com certeza. Eu acredito que reflete, um ambiente saudável evitaria não somente acidentes, mas até na produtividade da empresa, na rotina do trabalhador. Inclusive, o meio ambiente de trabalho saudável é um direito fundamental que todo trabalhador tem, que ele tem direito à vida e integridade física. E o primeiro passo para tornar isso viável é proteger o meio ambiente de trabalho. E as doenças ocupacionais também são consideradas acidentes de trabalho. A prevenção também é a melhor forma de evitá-las. Exatamente, com a utilização de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, o protetor auricular, para evitar o barulho acentuado dos equipamentos utilizados na construção. E os problemas de muitos trabalhadores têm muito problema de visão a longo prazo, porque não utilizam os óculos de proteção na hora de utilizar algum equipamento ou produto que respinga no olho, ou que pode afetar de alguma outra forma a visão. Ok, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a Hora você. Extra. É uma honra. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a universitária Alice Ulloa, que fez uma pesquisa sobre segurança do trabalho na construção civil. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.